Que esse julgamento do Bolsonaro se tornou uma piada total para qualquer país democrático, isso todo mundo já sabe. Mas eu preparei alguns pontos aqui para mostrar para vocês, talvez alguns dos pontos mais importantes, inclusive para mostrar para vocês como que a imprensa está reagindo a tudo isso. Então prestem muito atenção, porque o primeiro vídeo que eu separei é essa parte aqui do depoimento. E olha como isso aqui é importante, baseado no que o Mauro Cid falou ontem. Eu já vou contextualizar para vocês, mas olhem esse vídeo aqui. O senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Bom, ali ele já detonou a questão da minuta. Só que o que acontece? Mauro Cid ontem disse que ele pegou uma suposta minuta e modificou quem seria ou não preso e deixou só o Alexandre de Moraes. O que já também transformaria o Alexandre de Moraes em suspeito, não podendo julgar isso. E aí a galerinha da Globo, né, da Globo, hoje estava, enquanto tudo isso acontecia, estava reclamando e chorando as pitangas lá no programa. Olha só o que eles falam. Eu faço até uma pequena ponderação ao interrogatório por parte até do ministro Alexandre de Moraes e do PGR, porque nesse momento, eu concordo com você, eles tinham que ter sido mais incisivos. Não, mas peraí, ontem o Cid falou que o senhor editou esse documento, né? O senhor mexeu no documento alguma vez? O senhor leu no computador? O senhor tirou a prisão de outros elementos? O senhor manteve só a prisão do ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que faltou, a impressão que eu tenho no interrogatório, aí até mais do PGR do que do próprio ministro Alexandre, é que eles levam as perguntas prontas, e aí eles vão lendo as perguntas prontas, e aí eles não vão em cima do que o réu está respondendo. E muitas vezes o réu responde algo que fica solto. Esse momento era um momento que eu acho que tinha que ter mergulhado. Que tinha que ter falado, não, peraí, o senhor falou que foi rápido, que foram os considerandos? Não. A acusação contra o senhor do delator é que o senhor editou essa minuta. O senhor não escreveu em nenhum momento, o senhor não usou um computador, o senhor não usou um lápis, o senhor não editou isso, o senhor não tirou as prisões anteriores e não manteve. Então, que versões que o senhor viu, né? Faltou responder isso. O senhor viu duas versões? O senhor viu uma versão com a prisão do ministro Alexandre e outra com a prisão do ministro Gilmar e do presidente do Senado? Que momento que foram essas, que o senhor travou contato com essas versões? Quem mexeu nessas versões se não foi o senhor? Então, eu faço essa pontuação porque eu acho que era um momento que dava para ter mergulhado mais para tirar as respostas dele sobre esse dia, que é o dia com o elemento mais crucial, na minha avaliação, da tentativa de golpe, que é a apresentação da minuta para os comandantes das Forças Armadas. Esse pessoalzinho da Globo, ele é tão bobinho, imbecil, que eles não entenderam ainda o que está acontecendo. Eles estão falando, não, porque nós tínhamos que pressionar o Bolsonaro para que ele falasse sobre essa minuta. Sabe por quê que os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, só está lendo as perguntas? Porque isso é um teatro. Isso é um teatro. Entendam isso, a sentença já deve estar pronta. Eles não estão preocupados em extrair perguntas ou respostas. Eles já têm isso na cabeça. Ou vocês acreditam mesmo que um processo onde o Alexandre de Moraes, em tese, é a suposta vítima, né, que seria preso, segundo essa minuta, e está julgando o suposto acusador, está acusando também, é um processo onde eles precisam extrair algo que eles sabem que não existe. É tão ridículo isso, é ridículo, ridículo, ridículo. E tem o ponto que o Bolsonaro falou também, porque que a imprensa faz esse tipo de imbecilidade aqui. Porque isso aqui é uma imbecilidade, de uma inocência acreditar que esse processo realmente está rodando aí, porque eles estão seguindo o devido processo legal, né, onde a vítima, suposta vítima, né, também é o cara que está julgando, né. E não foi só isso, gente, teve essa paulada que o Bolsonaro deu no Gonê também, que foi lindo de ver. No dia 2 de janeiro de 2023, senhor ministro relator, o ex-presidente recebeu mensagem de Maurício Pazini Brandão, um major brigadeiro da Aeronáutica, que informava: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Bom dia.
A minha tropa, aí entre parênteses, continua com sangue nos olhos. Bom dia, feliz ano novo. Conversa hoje com o Amir. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Eu gostaria de ouvir do senhor Bolsonaro o contexto dessa conversa, por que a tropa estaria mobilizada. Ele mandou para quem esse e-mail, esse zap? Ele mandou para quem? Foi recebido, o senhor teria recebido do senhor Maurício Pazini Brandão, major brigadeiro da Aeronáutica. Olha, eu cortei quase todos os meus contatos quando saí do Brasil. O Pazini é um brigadeiro da reserva, professor do ITA. Não tem tropa nenhuma com ele. A cara do cara, mano. Olha a cara do cara. Eles não têm o que responder. É uma coisa tão... beira ao ridículo isso, gente. É uma das coisas mais absurdas em todos os meus anos de faculdade de Direito, de estudos, essa questão jurídica, também estar na política agora. É o cúmulo do absurdo, o cúmulo do absurdo. E esses momentos aqui já vão demonstrando mais ou menos o tom da coisa. O tom sabe? Do ridículo, do teatro. Só que em alguns momentos foi muito interessante, como por exemplo esse aqui, em que o Bolsonaro jogou na cara do Alexandre de Moraes o motivo e os grandes motivos de questionamento quanto às eleições de 2022. E ele foi muito bem nessa parte também, eu tenho que tirar o chapéu. Por ocasião das eleições, agora propriamente dito, logo um pouco avante isso aí. Acredito, senhor ministro, que foi um pouco disfuncional. Eu não pude, por exemplo, por atenção ao TSE, fazer live do Alvorada. Eu cheguei aqui na casa de um conhecido para fazer uma live. Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de setembro. Usar as imagens minhas na ONU. Usar imagem do outro candidato lá na comunidade do Rio de Janeiro, usando o gorro do CPX. Eu não podia usar imagens do enterro da rainha Elizabeth. Eu não podia, basicamente, fazer nada. Quase tudo era proibido. Houve decisão também que eu não podia baixar o preço do combustível, como se eu fosse baixar na canetada. Isso aí. Eu fui acusado de muita coisa, inclusive pedófilo durante esse período. Agora, o outro lado, podia tudo, até me acusar de genocida. Então, tudo isso aconteceu. Quando eu não pude usar as imagens do Lula ali, defendendo o aborto, ou ao lado de ditadores, isso prejudicou a minha campanha. Eu queria mostrar também a imagem dele em 2009, defendendo lá o Irã, enriquecer o urânio acima de 30% para fins pacíficos, segundo ele. Eu fui tolhido. O maior prejuízo que eu tive, no meu entender, foi não poder usar imagens do 7 de setembro. Com todo respeito, acredito que isso tudo pesou contra a gente. E no mais, né? 3 resoluções do TSE, que tem que entrar para valer, tem que entrar em vigor de março para trás, do ano das eleições, valeram inclusive uma editada entre o primeiro e o segundo turno. As partes de direita, todas derrubadas constantemente em nome da desinformação. Então, isso, dessa desfuncionalidade, no meu entender, prejudicou bastante a minha campanha. Bom, gente, aqui ele jogou tudo, né? Jogou toda a verdade ali. Só que é isso que eu tento passar para vocês. A mensagem que eu tento passar é que os ministros sabem disso. Os ministros sabem que foi imparcial. Os ministros sabem que o Lula fazia o que queria enquanto a gente no mal conseguia fazer campanha. Esse que é o ponto. Agora, falar um negócio, fazer uma análise positiva para vocês, porque vamos combinar. Se dá qualquer inversão, por assim dizer, quanto às questões de elegibilidade do Bolsonaro, eu acredito muito que ele vai conseguir concorrer aí no ano que vem. O que eles estão dando de palco pro Bolsonaro, e o povo tá vendo esses vídeos, o povo tá vendo esses cortes, o povo tá lembrando de que de fato aconteceu, deixou de acontecer, e dando esse espaço aqui, porque não tem como, né, não divulgar, para o Bolsonaro mostrar, meu irmão, vai ser lavada. O Bolsonaro vai ganhar de lavada. Porque eu tô selecionando aqui algumas partes que eu achei interessante, obviamente em próximos vídeos eu vou trazer mais. Inclusive, essa aqui, gente, também não deixou nada a desejar. Começa a tapar os ralos da corrupção. Quando a gente começa a tapar os ralos da corrupção, aparece uma enormidade de pessoas que vão contra a gente. Eu não cortei recursos para a imprensa por ser malvado. É que eu fui o único presidente, senhor ministro, o único que tinha um teto de gasto pela frente. Eu não podia gastar mais do que aquilo, diferentemente do que acontece agora, do que acontecia antes de mim. Ganhei também, então, uma antipatia enorme da imprensa contra a minha pessoa. E também a questão das pautas dos costumes, né? Eu sou católico, minha esposa é evangélica, e eu sempre preservei a família e a inocência de criança em sala de aula. Mais um foco de atenção contra a gente. E até do próprio Supremo Tribunal Federal, respeitosamente, eu tinha pelo menos uma ação por semana para me explicar em 24 ou 48 horas o porquê daquilo. Mas,
faz parte da regra. Vossa Excelência, o senhor ministro Fux, aqui do Supremo, não me viram desrespeitar uma só ordem do senhor. Não me viram em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Eu joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Muitas vezes me revoltava, falava palavrão, me revoltava, tá? Falava o que devia falar, sei disso, mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito. Gente, como eu disse, os caras. O povo que assiste isso daqui sabe que isso é verdade, gente. O povo que assiste isso aqui sabe que é verdade. Esse cara acabou com a corrupção, começou, né, teve que fazer um governo com teto de gasto, passou por uma pandemia, passou por várias situações. E hoje, quem olha para o Brasil de hoje, compara com o Brasil de hoje, sem teto de gasto, sem nada, compara e diz, pelo amor de Deus, Bolsonaro numa pandemia foi melhor. Esse cara aí, numa pandemia, fez chover. Aí agora vocês entendem aquele vídeo lá, do início do vídeo, né, da Globo. Ai, devia ter apertado mais, devia ter feito mais, devia ter puxado mais, devia ter... Você entende? Por quê? Porque na época do Bolsonaro a verba era menor, né? Cortou a verba dos caras. Esse é o jogo, gente. É o jogo político. Linkei essas partes aqui. Obviamente, nos próximos vídeos vou trazer mais questões. Então, fiquem com a gente. Se inscreve no canal aí. Bota pra seguir, sei lá. Fica com a gente. Que a gente traz informação de verdade. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo.